Imagine se eu lhe dissesse que a sabedoria acumulada em mais de 90 anos de existência guarda um segredo capaz de virar de cabeça para baixo tudo o que você sempre acreditou sobre sucesso, propósito e realização. Um segredo que a sociedade insiste em ignorar, mesmo quando ele está diante dos nossos olhos, claro como a luz do dia. Vivemos imersos em uma narrativa que nos ensina a enxergar a vida como uma montanha íngreme. Escalamos com esforço na juventude, alcançamos um breve ápice de glória na meia-idade e então, mergulhamos em um declínio lento e inevitável, rumo ao esquecimento da aposentadoria. Celebramos o gênio da tecnologia aos 22, o mago das finanças aos 30, o titã dos negócios aos 40. A mensagem é cristalina, implacável e, na minha visão, profundamente equivocada. Se você não deixou sua marca até os 30, perdeu a chance. Se aos 50 cogita uma mudança, está em crise. E se aos 60 ousa recomeçar, o mundo chamará de louco, irresponsável ou coisa pior. Pois eu estou aqui para dizer que o mundo está redondamente enganado. Não se trata de um pequeno deslize, mas de um erro trágico, devastador, que rouba de milhões de pessoas a oportunidade de viver em suas melhores décadas. Após décadas observando o universo dos negócios, dos investimentos e o intricado tecido do potencial humano, cheguei a uma conclusão que pode surpreendê-lo. Os 60 anos não são o fim. Para muitos, são o verdadeiro começo. A plataforma mais libertadora, mais poderosa para orquestrar uma nova trajetória. Você pode não enxergar a imensa oportunidade que se descortina à sua frente simplesmente porque foi condicionado a ver sua idade como um fardo, um déficit, uma contagem regressiva para o nada. Hoje vamos desconstruir essa ideia e transformar sua maturidade na sua maior vantagem competitiva. Não se trata de otimismo vazio ou discursos motivacionais baratos. Estou falando de uma análise fria, racional, do tipo que aplico ao avaliar uma possível aquisição para Berkshire Hathaway. Os benefícios únicos que você possui aos 60, e que um jovem de 25, por mais brilhante, energético ou bem formado que seja, jamais poderá igualar, são reais e mensuráveis. Então, se você está se aproximando dessa fase ou já a vive, e sente uma inquietação na alma, uma voz que sussurra que ainda tem muito a oferecer, eu o convido a escutar com atenção. Você não está no fim do caminho. Talvez, sem perceber, esteja parado na linha de largada da corrida mais gratificante, significativa e emocionante da sua vida. O primeiro grande trunfo dos 60 anos é uma liberdade que poucos experimentam antes, a emancipação das opiniões alheias. É uma libertação psicológica e emocional que abre caminho para a verdadeira inovação. Você finalmente se livra do peso sufocante e paralisante do que os outros pensam. Vamos ser honestos, aos 25, 30 anos, sua vida era, em grande parte, uma performance para uma plateia invisível. Você não construía apenas uma carreira, mas também uma fachada de escolhas aceitáveis. Escolhia um emprego, um bairro, um carro, um estilo de vida com um olho no que os outros esperavam. Cada decisão importante da profissão que abraçou ao lugar onde morava, era filtrada por uma lente complexa de expectativas sociais, julgamentos implícitos e cálculos de carreira. O que vão dizer se eu largar esse emprego estável e prestigiado? Esse cargo transmite sucesso suficiente para provar que venci? Essa casa demonstra que cheguei lá? Essa busca incessante por validação externa é uma prisão dourada. Ela força pessoas brilhantes a trilharem caminhos socialmente aprovados, mas pessoalmente vazios. Desencoraja o risco inteligente e pune o pensamento original. É o maior inimigo da inovação, da satisfação profunda e da vida autêntica. Você passa metade da sua existência construindo uma imagem que agrada aos outros, até que aos 60, se tiver vivido com um mínimo de autoconhecimento, as paredes dessa prisão começam a ruir, a porta se escâncara. Você provavelmente já conquistou respeito e estabilidade. Criou uma família, construiu uma carreira, quitou dívidas, provou sua competência. As opiniões volúveis dos vizinhos, os comentários ácidos de colegas inseguros, os olhares de reprovação de parentes que nunca ousaram arriscar perdem o poder. Você ganha uma clareza quase espiritual ao perceber que passou décadas preocupado com a opinião de pessoas que no grande arco da sua vida única e preciosa, não significam absolutamente nada. Essa liberdade intelectual e emocional é um superpoder. É o pré-requisito para todo grande segundo ato na história. Ela permite avaliar oportunidades com uma pergunta simples e pura. Isso me interessa de verdade? Isso me emociona? Isso me faz sentir vivo? Não mais. Isso vai impressionar no meu LinkedIn? Ou será que vão falar bem de mim na reunião de ex-alunos?
É essa liberdade que permite a um executivo deixar uma vice-presidência lucrativa, mas opressiva, para abrir uma pequena marcenaria de móveis sob medida. Que dá coragem a um professor cansado de escrever, enfim, o romance histórico que pesquisou por décadas. Que inspira um engenheiro experiente a lançar uma consultoria de nicho baseada em uma vida inteira de expertise, sem pedir desculpas ou permissão a ninguém. Eles não estão mais seguindo um roteiro. Estão escrevendo o próprio. Testemunhei essa transformação de perto. As pessoas mais vibrantes, interessantes e vivas que conheço aos 70, 80 anos, não são aquelas que se agarraram com unhas e dentes aos seus títulos e status. São as que abraçaram essa liberdade radical, cansaram de jogar o jogo finito dos outros e começaram a criar o seu próprio, infinito. Você não constrói uma nova vida carregando o fardo pesado das antigas expectativas alheias. Aos 60, finalmente lhe é concedida a força de deixar essa bagagem na estação e embarcar em um trem rumo a um destino escolhido por você. E o segundo grande trunfo dessa fase é algo que chamo de arsenal de experiência, sua biblioteca pessoal de erros, acertos, padrões reconhecidos e maestria acumulada. Carreira, um legado ou até mesmo reinventar uma indústria. E o mais irônico? Enquanto os jovens lutam para encontrar tempo entre reuniões, noites em claro e a pressão de provar seu valor, você, aos 60, tem exatamente o que eles mais desejam: a liberdade de escolher como, quando e onde investir cada minuto do seu dia. Imagine por um instante o poder dessa combinação: experiência acumulada, tempo concentrado e a coragem de agir sem a necessidade de validação externa. É como ter um motor V8 depois de décadas dirigindo um carro com o freio de mão puxado. Você não está começando do zero, está decolando de uma plataforma já construída, com combustível de alta octanagem e um mapa que conhece cada curva perigosa. Cada erro do passado se transforma em um atalho, cada acerto em uma vantagem competitiva. E o melhor, você não precisa mais desperdiçar energia provando nada para ninguém. A única pessoa a quem deve satisfação é você mesmo. Mas há um detalhe crucial que muitos ignoram: essa fase não é sobre sobreviver ao tempo, mas sobre dominá-lo. Não se trata de envelhecer com elegância, mas de envelhecer com intenção. Cada dia que passa não é uma contagem regressiva, mas uma contagem progressiva, um acúmulo de sabedoria, recursos e liberdade que só agora atingem seu ápice. Pense nisso como um jogo de xadrez em que, aos 60, você finalmente entende as regras de verdade. Não são mais os movimentos apressados de quem está aprendendo, mas as jogadas estratégicas de quem já viu todas as aberturas, todos os gambitos, todas as armadilhas. Você não está mais reagindo ao tabuleiro, está ditando o ritmo. E aqui está a verdade incômoda que poucos têm coragem de admitir: a maioria das pessoas aos 70 não se arrepende do que fez, mas do que não fez. Não é a ousadia que as assombra, mas a hesitação. Não são os riscos assumidos, mas as oportunidades deixadas para trás. Porque no fundo, todos sabemos que o tempo não perdoa, ele apenas revela. E quando chegar a hora de olhar para trás, você quer ver uma vida construída com as próprias mãos, não uma coleção de desculpas sobre o que poderia ter sido. Então, se há um momento para agir, é agora. Não porque o relógio esteja correndo, mas porque, pela primeira vez, você tem tudo o que precisa para vencer. A experiência é sua bússola, o tempo seu aliado, e a coragem sua única moeda de troca. O mundo não precisa de mais pessoas esperando a aposentadoria chegar, precisa de quem está disposto a reescrever as regras. E a melhor parte? Você já tem um rascunho perfeito. Só falta começar a escrever, aprendido ao longo de décadas. É a síntese perfeita entre o que você sabe, o que você ama e o que o mundo precisa, e agora, finalmente, você tem os meios para unir essas três forças. Não se trata de abandonar tudo e recomeçar sem rumo. Trata-se de redirecionar a energia acumulada para algo que pela primeira vez faz sentido em sua totalidade. Aos 25 anos, você agia por impulso, por curiosidade, por necessidade. Aos 60, você age por convicção. Não há mais espaço para dúvidas vazias ou para a ilusão de que o sucesso virá um dia. Você já viveu o suficiente para saber que o um dia nunca chega sozinho, ele é construído, tijolo por tijolo, com decisões conscientes e corajosas. E aqui está a verdade que poucos têm a clareza de enxergar: a maturidade não é um obstáculo, é um superpoder. Você não está começando tarde. Está começando no momento certo, quando a sabedoria já lapidou suas escolhas, quando a paciência afiou sua estratégia e quando o medo perdeu o poder de paralisar. O jovem de 25 anos pode ter mais energia física, mas você tem algo infinitamente mais valioso: a capacidade de enxergar o quadro completo. Sabe quais batalhas valem a pena?
Quais riscos são calculados e quais sonhos merecem ser perseguidos com toda a força que só quem já viveu uma vida inteira pode ter? Pense nisso. Quantas vezes no passado você se deixou levar por oportunidades que pareciam promissoras, mas que no fundo não ressoavam com quem você realmente era? Quantas vezes aceitou um trabalho, um projeto ou até mesmo um relacionamento porque era o que se esperava e não porque era o que você queria? Agora a névoa se dissipou. Você não precisa mais adivinhar o que trará satisfação, você sabe. E sabe também que não há tempo a perder com o que não importa. Essa clareza é o seu maior trunfo. Ela transforma cada decisão em um movimento preciso, cada investimento em um passo seguro, cada novo começo em uma jornada alinhada com o que realmente faz seu coração bater mais forte. Não é sobre reinventar-se por desespero, mas sobre finalmente viver de acordo com o que sempre soube ser verdade. É sobre trocar a corrida desenfreada por um caminho feito sob medida para você, e isso sim é liberdade. O mundo precisa de pessoas como você, que não têm mais paciência para o superficial, que não se contentam com migalhas de realização e que, acima de tudo, entendem que a vida não é uma corrida contra o tempo, mas uma oportunidade de deixar uma marca autêntica. Você não está atrasado. Está exatamente onde deveria estar, pronto para construir algo que, enfim, vale a pena. E o melhor de tudo? Você já tem tudo o que precisa para fazer isso acontecer. Só falta dar o primeiro passo. Sim, é sobre ocupar o seu lugar no mundo, e mais importante ainda, ocupar o seu lugar único nele. Pare de adiar. Esta é a empreitada menos arriscada que você poderia iniciar, porque ela se ergue sobre o alicerce inabalável de quem você realmente é. Um projeto racional para o seu segundo ato. Só o pensamento de começar pode parecer assustador. Por onde, afinal, se dá o primeiro passo? Comece com método. Um plano simples em 4 etapas, o mesmo processo estruturado que eu usaria para avaliar um novo negócio para Berkshire Hathaway. Primeiro, faça o inventário da sua vida. Não se trata apenas de um balanço financeiro, embora isso seja essencial. É uma revisão completa dos recursos que você já possui. Pegue um caderno, afaste-se das distrações e faça as perguntas mais difíceis. O que você faria incondicionalmente mesmo que ninguém estivesse olhando? Se pudesse voltar 12 anos, o que teria desejado ter buscado? Quais tarefas, projetos ou experiências lhe trouxeram a satisfação mais genuína, aquele estado de fluxo em que o tempo desaparece? Quais são as competências pelas quais as pessoas sempre o procuram, e pelas quais pagariam sem hesitar? Que problemas em sua comunidade, em seu setor ou até mesmo no mundo você tem a experiência e o conhecimento únicos para resolver? Anote tudo sem filtros, sem julgamentos. Esses são os seus dados brutos. Segundo, identifique suas competências-chave. Desenhe o seu círculo de competência. A partir do inventário, destaque os temas recorrentes, as habilidades, as paixões, os padrões que se repetem. É aqui que você define o território onde ninguém pode competir com você. Talvez seja ensinar, orientar, construir com as mãos. Talvez seja organizar o caos em sistemas eficientes, escrever para esclarecer ideias complexas ou conectar pessoas para criar comunidades. Esses são os seus fossos profundos, vantagens competitivas sustentáveis, construídas ao longo de décadas que ninguém pode replicar. O seu segundo ato deve ser erguido dentro desse círculo. Terceiro, projete sua margem de segurança. Assim como não investiria em um negócio sem uma folga financeira e operacional, não inicie o seu novo capítulo sem um plano sólido e testado. Defina com precisão a sua pista de decolagem. Por quantos meses ou anos você pode sustentar essa transição sem depender de renda imediata? Reduza os custos iniciais ao mínimo. Adote a mentalidade do Lean Startup. Teste suas ideias em pequena escala com segurança. Um cliente piloto, uma feira local, uma versão beta do seu projeto. Não é medo. É prudência inteligente a marca registrada de qualquer empreendimento duradouro. Quarto, execute com paciência racional. Você não está em uma corrida de velocidade, mas em uma maratona de décadas. Não se deixe abalar pelo progresso lento nos primeiros meses ou mesmo no primeiro ano. Trabalhe todos os dias com disciplina. Confie no poder dos juros compostos do seu esforço. A cada passo, você está construindo algo que se multiplica. O seu objetivo não é ser uma estrela da noite para o dia aos 60, mas chegar aos 70 tendo criado algo significativo, sustentável e profundamente seu. Meça o progresso em anos, não em semanas. E aqui está a minha convicção inabalável. O mundo, obcecado pela juventude e pela velocidade, vai tentar lhe dizer que seus melhores anos já ficaram para trás. Usará palavras como aposentadoria, idade avançada ou passou da hora para gentilmente empurrá-lo para a margem.
Não acredite nisso nem por um segundo. Estes são os seus anos perfeitos para começar, porque pela primeira vez você é a versão mais completa de si mesmo, livre das opiniões alheias, armado com um arsenal de experiências insubstituíveis, com tempo e foco que antes lhe escapavam, protegido por uma base financeira que permite paciência estratégica, e guiado por uma clareza de propósito que só se conquista, nunca se recebe. Você passou a vida inteira reunindo ferramentas, acumulando materiais, aprendendo lições. Agora é a hora de construir o seu maior legado, aquele que só você pode criar. A questão não é se você é capaz. As evidências mostram que você está na posição mais forte para fazer isso acontecer. A única pergunta que resta é: você terá coragem de ignorar os céticos, incluindo, às vezes, a voz mais alta dentro da sua própria cabeça, e dar esse primeiro passo em direção ao desconhecido? Eu aposto em você. Sempre apostei em pessoas com experiência comprovada, visão clara e um plano sólido. E você é exatamente esse time. Então, o que está esperando? O mercado está aberto. A oportunidade está madura. O seu segundo ato começa agora. Se essas palavras ressoaram em você, se desafiaram uma crença antiga ou acenderam uma faísca de possibilidade, compartilhe este texto com alguém que precise ouvir essa verdade. E se este raciocínio fez sentido, deixe seu comentário. Qual será o primeiro passo do seu segundo ato? Estou genuinamente curioso. Agora, vá e construa.